Bora, galera, entrando aí, ó. Dentinho consertado agora. Bora, Pablo. Bora, Bruna Alves, Anuska. Bora, Lan. Esperando aqui. Começando sempre no horário. Às 7h30 a gente inicia a live com esse grande mestre, que é Cabral. Já mandei uma mensagem aqui pra ele. Já ele tá entrando aqui pra gente adicionar ele aqui na conversa, beleza? Olá, Yuri Alves. Galera, esperando aqui, 7h30 a gente inicia a live com o José Cabral Neto. Só esperar ele entrar aqui pra gente chamar ele aqui pra... Sorrisinho tá ok. Isso aí, a galera do Chá em Peso. Enéas. Bem-vindo, Enéas. Aguardem só um pouquinho aí, que já a gente começa. Cabral acabou de entrar. Vou já te convidar, Cabral, para você entrar aqui, tá? Vou procurar você aqui já. Vou procurar aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu procurar Cabral aqui pra gente iniciar a live. Cadê ele? Cadê que eu não tô achando ele aqui? Achei. Vamos. Oxê. Pera aí, galera. Deixa eu só... Agora vai. Cabral já tá online, tá aguardando aqui, já conectando. Fred entrou na live aí. Vamos aguardar aqui. Tô aguardando, conectando agora. Bora, Cabralzito! Fala, Yuri. Beleza? Tudo bem? Tudo em ordem. Beleza, galera? Então, é isso aí. É um prazer enorme. Iniciando aqui mais uma live. Hoje com um cara que, além de todas as qualidades, eu sou fã dele. Então, hoje foi um dia um pouquinho mais nervoso. Passei hoje o dia pensando nisso, porque não é todo dia que a gente vai entrevistar o nosso ídolo, né? Então, para quem não conhece, vou deixar ele se apresentar um pouquinho e depois vou falar algumas coisas antes de a gente iniciar a live. Fique à vontade, Cabral, para se apresentar aí para o público que está presente. Oi, Yuri, para mim é uma honra estar aqui com você. Você também é meu ídolo, então estamos juntos. Meu nome é José Cabral Neto, sou cavaleiro profissional, dirijo uma escola de equitação, tenho alguns alunos, tenho um manejo e estou à sua disposição para o que você quiser aí. Beleza, fechado. Galera, antes de a gente iniciar a live, é o seguinte, lembrando, como sempre, que a gente vai ter que, com uma hora de live, a gente tem que parar e reiniciar outra live, beleza, Cabral? Beleza. Tá? E agradecer a galera que divulgou essa live, muita gente aí divulgando, os parceiros todos nossos, Betinho, Marcum, a CBH, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de Salto, aos alunos do Centro Hípico Atlântico que estão dando maior apoio aí nas lives. E pedir a vocês que apertem esse aviãozinho aí embaixo, ó, embaixo do Cabral. Tem um aviãozinho, você aperta esse avião e manda para algumas pessoas para dizer que começou a live, beleza? E, galera, para quem não conhece, ele se apresentou aí de uma forma rápida. Cabral é um professor de Brasília, conheço ele desde que comecei a montar, eu comecei a montar em 98. Cabral já dava as aulas, já tinha escolinha, não sei, ele vai contar um pouco pra gente. E essa live vai ser mas vai ser focada na escolinha e na formação de novos cavaleiros. Então a gente vai falar sobre isso mais. Não vai falar muito sobre os títulos do Cabral como cavaleiro, e sim a formação de novos cavaleiros e o tema escola de equitação. Pode ser, Cabral? Combinadíssimo. Então, beleza. Cabral, você está de visual novo, o Bigorna está falando aí. O Vitor Teixeira, na última live, me chamou a atenção que eu estava de barba e eu já tirei a barba e tirei o cabelo também. Beleza, tá bonitão. Então, é o seguinte, eu selecionei algumas perguntas, Cabral, que o pessoal... É impressionante a quantidade de perguntas que a gente teve sobre esse tema. Eu acho que é um tema pouco difundido, pouco falado. Então, a gente hoje vai tirar um pouquinho das dúvidas e responder algumas perguntas aqui. Então, eu começo, Cabral, perguntando com que idade você iniciou o seu contato com o cavalo e quando você iniciou o hipismo?
O meu contato com cavalo foi de criança, 4, 5 anos. Meu avô tinha uma fazenda e minha paixão pelos cavalos começou ali bem criança. E eu, com 9 anos, morava em Brasília. Minha mãe descobriu a escola de equitação da Hípica, que é onde eu tenho a escola hoje, foi onde eu comecei a montar. Então, a minha história no hipismo começou com 9 anos. Certo. E com 4, 5 anos você já montava cavalos, mas cavalo de fazenda, é isso? Isso, cavalo de fazenda, cavalo de trabalho na fazenda, de criancinha eu já montava. E E com comecei na hípica, eu comecei o esporte com 9 anos, na Sociedade Hípica de Brasília, que eu estou até hoje. Beleza. E então essa escolinha, onde você tem ela hoje, você administra, você começou nessa escolinha, que era administrada por outra pessoa, logicamente. Sim, eu comecei nessa escola. Essa escola é uma escola antiga. Essa escola foi fundada em 1971. Na verdade, essa escola é mais velha que eu. Eu sou de Certo. 1973 e essa escola foi fundada junto com a Hípica, pelo Coronel Fidelis. Na época, o hipismo era bem militar em Brasília e em todos os lugares. Então, essa é uma escola antiga, é uma escola que já vem há muito tempo trabalhando. Obviamente, mudou de direção algumas vezes, mas essa escola tem história de grandes cavaleiros, como os cavaleiros mais antigos que a gente tem visto nas lives aí, que acabaram em algum momento montando nessa escola, como o Vitor, o Pedro Paulo, o Marcos Fernandes. Então, essa escola aí forma grandes cavaleiros desde muito tempo, desde o começo do hipismo em Brasília. Entendi. Cabral, e com quantos anos você se tornou cavaleiro profissional? E você ficou a vida toda na Sociedade Hípica de Brasília, ou você foi para outro lugar e depois voltou para Brasília? Não, nunca saí, Yuri. Eu, com 16 anos, tinha o meu primeiro aluninho, que foi o Zé Abdala. Então, eu tinha uma aluna que é a Ana Paula Zanenga, que monta até hoje, não monta mais comigo, mas esses dois alunos foram os meus primeiros alunos. Eu tinha 16 para 17 anos ali. E a vida inteira eu fiquei na Hípica de Brasília. Eu tenho um manejo. No meu manejo eu consigo atender pouca gente e poucas vezes, porque eu tenho bastante aluno na Hípica, tenho a escola na Hípica, então acaba que eu não consigo dar a atenção que eu gostaria até, mas eu tenho um grande parceiro, um grande companheiro lá, que é o Thiago Ravi. Ele faz essa parte técnica no manejo hoje. Entendi. Então, esse manejo entrou quando na sua vida? Porque antes você começou na Hípica, esse manejo tem quanto tempo que você está com ele? Esse manejo tem 15 anos que ele começou a ser construído. Então, era um sonho, era um grande sonho, mas foi um sonho que não coube na minha vida depois, né? Você, quando jovem, você faz alguns planejamentos e às vezes, no meio do caminho, esse planejamento deve ser modificado. Então, esse manejo, eu tinha esse terreno há muito tempo e comecei a construir esse manejo para fazer uma parceria com a Luísa Coder, que hoje é super parceira, minha amiga, minha sócia na escola, uma coordenadora da escola, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa, espetacular. E esse manejo eu comecei para fazer uma parceria com ela, uma escola com ela, e a gente começar alguma coisa do zero. E esse manejo está até hoje, as coisas nele foram mudando também. O Thiago Ravi acabou assumindo esse manejo há 10 anos atrás, assumindo a parte técnica dele. Então, é um sonho que acabou que os meus grandes parceiros aí usam e usam muito bem, e é um negócio que é legal para todo mundo. Eu tenho muito orgulho dele, apesar de não poder estar diretamente ligado ao trabalho dele do dia a dia. Então, esse manejo entrou na minha vida aí há 15 anos e era um lugar para fazer uma venda de cavalo, para trabalhar um cavalo jovem, era um lugar que eu queria morar nele, mas as coisas mudaram e mudaram para melhor. Na verdade, acabaram sendo muito melhores. Entendi. Para quem não sabe, galera, que está nova aí no hipismo, manejo é um centro hípico reduzido, de propriedade normalmente particular, e um centro hípico reduzido comparado a uma sociedade hípica de Brasília, que é uma coisa bem grande. Então, para quem não entende o que é manejo, é isso, tá? É uma hípica pequena,
separado aí dos clubes, dos grandes clubes e etc. Ô Cabral, você iniciou então dando aula na escolinha ou você já iniciou dando aula a proprietários? Não, eu já tinha aluno que tinha os cavalos particulares e a escola entrou na minha vida de uma forma interessante depois, que foi numa brincadeira. Eu montava numa equipe que tinha aqui em Brasília, que era a equipe Águia, que era formada pela Luciana Lócio, que está até hoje no esporte, uma super amadora, bem campeã. O Geraldo Lemos, que a gente conhece, que é um cavaleiro que já foi na Copa do Mundo, um cavaleiro super experiente. E o Ricardo Cunha, que era o filho do dono da equipe, e eu que montava nessa equipe junto com eles. E essa equipe, uma hora, ela fraquejou e a pessoa que cuidava da escola na época, que era o Caio Henrique, me convidou. Falou assim, tá desempregado? Falou brincando, eu tinha alguns alunos e tudo. Ele falou, tá desempregado, vai dar uma aula lá na escola. E eu brincando com ele, falei, olha que eu vou. Mas eu não tinha a mínima noção, eu não achava que eu tinha um pingo de capacidade para dar aula numa escola. De forma alguma eu tentaria, por mim, dar aula numa escola. E não fui. Eu achei que era brincadeira e não fui dar essa aula. E depois ele me cobrou. Não, você tem que ir lá, você precisa ir lá. Eu deixei uma turma separada para você, vai e tal. Então eu acabei, falei, cara, eu não sei o que fazer. E eu vou. Eu fui mesmo assim. E vou te falar, foi uma das boas experiências que eu tive na minha carreira profissional. Porque eu entrei realmente para dar uma aula que eu não sabia absolutamente o que fazer. Um monte de garoto me olhando, eu já tinha aluno, eu já tinha cavalos, eu já tinha experiência boa com aula, mas em aula de escola é uma coisa totalmente diferente, né? Não é qualquer cavaleiro bom ou qualquer bom treinador que entra numa pista de escola e consegue dar uma boa aula. E eu realmente passei essa experiência, eu não sabia o que fazer. Não tinha noção do que eu tinha que fazer com aqueles garotos ali. Falei, bom, vou brincar, vou me divertir com eles aqui. E falei, eu não sei o que vai acontecer com isso, mas brincamos, dei essa aula e fui embora. Depois chega o Caio, que era um cara joia, mas bravo. Falou, o que você fez com esses meninos? Eu falei, ué, Caio, eu dei a aula, fui lá, tentei ensinar alguma coisa, mas fiquei meio perdido. Ele falou, os meninos não querem mais ter aula com ninguém. Só querem ter aula com você, você vai ter que ir lá e pelo menos assumir essa turma aí. E eu tinha gostado também, eu tinha gostado da brincadeira. E era Massa. uma turma muito legal, já era uma turma que sabia trotar, que sabia galopar. Os meninos foram super legais comigo e eu acabei daí pegando, fui mordido pela escola, sabe? E eu acho que é uma coisa extremamente necessária. Um parêntese, porque a minha primeira aluna acabou de entrar aí, Ana Paula Godoy. Ela foi a minha Legal. primeira aluna, que eu acabei de falar aqui, então ela é um pouco culpada disso daí. Ela era criança, tinha 9 anos ou 10 anos, e foi minha primeira aluna. Tenho muito orgulho e não vou esquecer disso daí nunca, que o começo foi com ela e com a irmã dela, a Roberta. Massa, massa. Galera, é o seguinte, quem tiver perguntas para o Cabral, que a gente vai responder no final da live, aí espere acabar essa primeira parte. Quando a gente for para a segunda parte, aí eu peço para vocês apertarem a interrogação aí embaixo e deixarem as perguntas, porque senão as perguntas somem, né? Então, na próxima parte, aí vocês botam as perguntas que eu estou vendo que o pessoal já está perguntando. Cabral, você começou a dar aula na escolinha, gostou? Viu que você achou que não tinha talento, mas na verdade tinha um talento e não sabia. E aí, a partir de que momento você começou a empreender na escola, como administrador, ver uma questão como negócio, e não só apenas em dar aula? O tempo foi passando e eu realmente sempre gostei muito da escola. Eu tenho o objetivo de trabalhar pelo esporte. Sem nenhuma hipocrisia, eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro, a minha família depende da minha profissão e a minha profissão é dar aula, então com certeza eu dependo disso daí. Mas eu nunca deixei de pensar que se o esporte tivesse grande, se o esporte for grande, a gente tem mais opções, a gente tem mais negócio, a gente tem mais
alunos. Então, se a gente comparar com o esporte que é o do nosso país, que seria o futebol, por que que um técnico de futebol tem um salário tão alto e um técnico de equitação não? Simplesmente pela quantidade de pessoas que tem nesse esporte. Então, eu sempre achei que o esporte tem que crescer, que o esporte tem que ter muito praticante, que o esporte tem que ter muita oportunidade para muita gente. Então, junto com a minha vida, eu também queria que o esporte crescesse. Eu não acredito que uma pessoa com saúde no meio de um monte de gente doente vai continuar com saúde. Então, eu jamais quis ser o único, jamais quis que não tivesse ninguém para a gente ir sozinho, porque às vezes parece mais confortável, mas você não vai tão longe, né? Então, eu sempre pensei nisso. E a escola, para mim, sempre foi uma forma de colocar pessoas no esporte, sempre pessoas no esporte. Então, foi uma forma que eu achei de estar na escola e tentar ajudar o meu esporte de alguma forma para que ele crescesse. Então, eu comecei como aluno dessa escola, teve esse episódio onde eu me transformei em professor dessa escola. Com mais um pouco de tempo, eu me tornei o coordenador da escola. E, por muito tempo, junto com o Antônio João Azambuja, que é um super visionário, que fez um excelente trabalho no esporte em geral, eu fiquei sendo coordenador dessa escola enquanto ele estava na escola. Essa escola foi vendida para uma aluna minha, a Cristiana Piauilino, e eu entrei depois em sociedade com ela, e ela quis sair, eu acabei ficando com a escola. A minha única questão na escola era a parte administrativa, e então eu fiz uma parceria com a Luísa Coder, que é super parceira na escola e super competente. Ela faz a parte de administração e de coordenação. Então, a ideia da escola era essa. E até hoje a escola está comigo e é uma coisa que eu tenho muito orgulho de trabalhar e de coordenar a escola. Perfeito, Cabral. Muito bacana. Agora, assim, além da escola, a gente sabe que você, que eu conheça, é o maior formador de profissionais do hipismo no Brasil. Posso ser que tenha outros, mas eu acho que a concepção de todos, você é o cara que mais formou profissionais no Brasil e grandes profissionais, não só dentro da pista, mas pessoas que se destacam como pessoa do bem, uma pessoa agradável. E lógico que isso tem uma parcela de contribuição sua, porque não foi uma vez, duas ou três. Foram várias vezes onde vários meninos se tornaram homens e grandes profissionais, né, junto com você. O que é que você atribui tantas pessoas acreditarem no esporte como uma profissão e pessoas se tornarem do bem? O que é que você atribui esse seu talento para isso? Bom, eu acho que quanto à profissão, é uma profissão como qualquer outra. Hoje a gente vê isso com mais facilidade. Na minha época, essa decisão foi uma decisão muito, muito difícil, porque a questão de primeiro trabalha e depois compra o teu cavalo era muito forte na minha família, na minha casa. Então, a ideia era que eu sempre tivesse um emprego, estudasse, me formasse. Eu não sou formado na faculdade, então eu acabei tomando a decisão de montar cavalo e era o meu sonho, era o que eu queria, era o que eu ia querer fazer. Então, acabou que eu tomei essa decisão, não foi fácil, e na época foi bem difícil, mas felizmente eu atingi os meus objetivos e hoje eu vejo que a gente tem um salário médio, que a gente tem uma profissão que ela é vista como profissão. Então eu acho que assim, a parte profissional é muito fácil de você mostrar para uma pessoa hoje em dia, né? A parte pessoal, a parte desses garotos, e o que mais me incentivou a tentar ajudar, e hoje são profissionais que eu realmente tenho muito orgulho, né? Os meus alunos, eu tenho alguns alunos campeões, campeões sul-americanos, campeões brasileiros, isso daí deixa a gente muito feliz, me faz sentir que o dever foi cumprido, mas esses garotos que eu pude ajudar um pouquinho na equitação, ajudar um pouquinho na profissão e mostrar alguns caminhos, esses são meus grandes orgulhos. E realmente eu tenho duas filhas. E você pode ter certeza que a mesma coisa que eu quero para elas,
eu quero para esses meninos aí, que até hoje a gente tem uma amizade espetacular. Eu me sinto muito lisonjeado quando algum deles tem alguma situação e que precisam de um conselho e que não tem vergonha de me ligar e perguntar: o que você acha disso? Estou querendo trocar de patrão, estou querendo mudar de lugar, qual que é a tua ideia? E a gente conversa e eles falam: poxa, eu não tinha pensado nisso. E tudo isso aí começou com o Renato Rodrigues. O pai dele era o gerente da Hípica, é até hoje, o Zezinho, um super amigo, e que quando eu precisei foi um cara que me ajudou muito. Então esse cara, para mim, é um cara muito especial, que é o pai do Renato e do Rafael. Então esse cara é um cara na minha vida que foi muito importante, porque muitas vezes eu não tinha condição de bancar um tratador para ir no concurso, e ele às vezes ia sem receber a diária, ia de parceiro. Então esse cara foi um cara muito importante quando eu comecei a minha vida como cavaleiro. E uma vez, eu me lembro como hoje, ele falou: poxa, o Renato não está querendo estudar, só quer andar de bicicleta, eu estou com medo que ele entre numa linha errada. E, e eu falei: Zezinho, deixa ele comigo, vamos ensinar ele a montar. Ele já montava na escola, ele fica me ajudando nos meus cavalos aí, e a gente vê o que faz. E o Renato deu muito certo, é um cavaleiro importante que ganhou a vida com isso daí, e ele foi assim, a primeira pessoa e que me deu o maior incentivo depois de repetir essa fórmula. E eu falei: bom, e agora? O que a gente vai fazer com o Renato, né? Então eu fiz questão de tentar arrumar um emprego para ele e não ficar com ele para mim o resto da vida. O Renato podia estar aqui comigo até hoje. E ele é um super cavaleiro. Só que eu acho que ele, junto comigo, ia ficar limitado. Então eu fiz questão de tentar arrumar um emprego para ele. E o Renato foi trabalhar no PHBR do Flávio Grilo. E daí ele alçou outros voos, foi para a Bahia. E essa história do Renato me deixou muito satisfeito de ter feito ele dar certo. Então, depois o Thiago Ravi e o Rafael, aí eu já também fiquei de um tamanho que eu não podia ficar sem um ou dois cavaleiros para me assistir, para me ajudar, porque eu já viajava com bastante aluno para concurso. E assim, enquanto a forma que eles agem hoje e que alguns atribuem entre aspas, aí, a educação que eu ajudei a construir, eu não fiz nada. Esses caras nasceram bons, eles são bons cavaleiros, eles são excelentes pessoas, são pessoas que não mentem, são pessoas que eu confio. Então, eu acho que isso daí foi o que ficou. Cada um hoje tem a sua forma de montar. A gente sabe que a equitação vai evoluindo e vai tomando um rumo para cada um. É uma coisa muito particular, muito individual. Cada um tem a forma de trabalhar deles e eu respeito muito. E são cavaleiros espetaculares. Vou te falar que eu gosto de parar na cerca e ficar vendo esses caras montarem. Com certeza deve ser um orgulho gigante você ver o caminho que eles estão trilhando. O Renato está aqui, né, na live. Ele foi um dos que me falou lá que não perdia por nada essa live. Falou que deve muito a você, né, a carreira dele. E muita gente aqui, você falando, e Juninho, uma galera aqui, o Bernardo, Gabriel Gouveia, a galera falando aqui, agradecendo muito a pessoa que você é. Isso é muito bacana, porque eles são gratos até hoje, né? É muito bacana isso, é interessante e difícil hoje em dia, essa gratidão. Vamos lá. É recíproco, Yuri. Eu também sou muito grato a eles e eu acho que é uma amizade que não vai nunca ter fim. Então, esses garotos são realmente o meu orgulho. Eu fico muito feliz em ter podido ajudar um pouquinho aí na carreira deles. Perfeito, Cabral, perfeito. Ô, Cabral, você conhece o aluno que vai se tornar profissional? Quais são esses atributos? Eu acho que o atributo de alguém, de aluno ou qualquer pessoa que queira se tornar profissional, é como a gente escolher um cavalo que vai saltar na prova grande. Ele tem que ter força. Então, qualquer um que queira ser profissional, eu acho que o primeiro filtro é ter vontade. Se não tiver vontade, se não for trabalhador, se não tiver
garra de saber que o sucesso ele não é confortável, ele não é simples e que a gente vai passar por algumas coisas difíceis na carreira, que a gente não vai ter um sábado e um domingo, mas a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama fazer, que a gente tem que se encaixar em algum lugar nesse esporte. Eu acho que essas pessoas elas conseguem conquistar, não tem erro, sabe? Então, acho que o maior atributo é vontade, é perseverança, é querer, porque o resto, tudo dá para construir. Agora, a pessoa que não tem vontade, ela não vira, ela não vai em lugar nenhum. Então, eu acho que a pessoa que tem vontade de ser profissional nesse esporte tem que tentar, tem que agarrar, mas tem que ter um caminho. Eu costumo falar que a primeira coisa que as pessoas têm que ter antes de qualquer decisão a tomar é objetivo. Então, eu acho que se as pessoas têm um objetivo, seja ele a curto prazo, médio prazo, longo prazo, elas vão ter sucesso. Mas comecem sempre pelo objetivo. Então, se você tem o objetivo de ser profissional, cuida do teu caminho e aí você vai conseguir, com certeza, chegar num bom nível de profissional, que tem vários níveis, né? Você também tem que saber aonde você se encaixa. Perfeito. Cabral, agora a gente falou um pouquinho aí do tema da live, que é a escolinha, que é a formação de novos cavaleiros. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho no tema escola, certo? Tem muita gente aqui que está na live interessada na escola, ou porque é professor, ou porque é aluno, ou porque é dono de hípica. Então a gente separou algumas perguntas que foram mandadas pelos seguidores para que a gente possa tirar um pouquinho das dúvidas, falar da realidade, mostrar às pessoas que não é tão simples, mas que dá para fazer a escola virar um negócio ou fazer a escola da melhor forma possível. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a gente sabe que para uma escola de equitação dar certo, são várias coisas ao mesmo tempo. É o professor bacana, é o cavalo, é a administração, é o marketing, são várias coisas que a gente sabe que é difícil, ainda mais no esporte onde não se tem a cultura, né, no Brasil. Agora sim, o que é que você acha que é imprescindível para uma escola de equitação que está começando a crescer e traçar rumos grandes? Bom, primeira coisa, eu acho que ela tem que ser olhada como uma empresa. Eu tenho dado muita consultoria nas escolas, eu e a Luísa, a gente tem viajado bastante, e o primeiro ponto é que são escolas, não são escolinhas. Eu acho que a gente tem primeiro que valorizar o que a gente está fazendo. Então, o cavalo de escolinha, o aluno de escolinha, a aula de escolinha, o professor de escolinha, é muito inha, né? Então, eu acho que são escolas que são importantes, que é nela que você abre a porta para um esporte que ninguém conhece. Todo mundo começa a montar por um motivo, gosta de cavalo, mas não conhece o esporte. Quer montar. Ama cavalo, viu cavalo, às vezes nunca viu cavalo. Então, a primeira coisa, a pessoa chega por causa do cavalo. Então, eu acho que as escolas devem ser uma empresa, elas devem funcionar como uma empresa. Como a gente falou, eu acho que precisam ter objetivo. Eu aprendi há algum tempinho atrás que as escolas têm objetivos diferentes. Todas querem ensinar a montar, mas tem umas que querem crescer, tem umas escolas que querem se manter, tem umas escolas que querem ser pequenas, que às vezes é melhor ser pequena com alta qualidade. Então, você tem escola de várias formas e vários objetivos, mas eu acho que, primeira coisa, ela tem que ser olhada como uma empresa e todas essas engrenagens que você falou, elas têm que estar extremamente alinhadas, porque se você tem um bom professor, um bom cavalo, um bom tratador e não tem uma boa secretaria, você não vai funcionar. Você vai falhar, vai quebrar no meio do caminho o teu ciclo. Então, eu acho que tudo isso tem que estar muito em sintonia. A pessoa que vai gerir uma escola, ela tem que ter um cuidado muito grande em fazer todas as engrenagens estarem em sintonia, estarem alinhadas, para que você não tenha perdido em nada isso daí. Bom, a segunda questão, eu acho que é a segurança. Todos esses cursos de professor de escola, sem nenhuma exceção, quando eu perguntei se o esporte era seguro,
as pessoas falam para mim que não é seguro. Como não é seguro? Como que você vai vender um produto para o teu cliente e já fala que já começa, o teu filho vai correr risco? Eu não vou colocar minha filha num lugar onde não é seguro. Então, acho que a primeira coisa é a organização da escola. A segunda coisa é mostrar que é seguro. Por quê? Porque o pai, a pessoa que não conhece cavalo, as pessoas que estão distantes do cavalo, elas não entendem. E elas têm essa dúvida, porque o cavalo ele tem a fama de ser perigoso. Eu costumo mostrar com número, com estatística. Na nossa escola, a gente tem 300 alunos que montam, em média, 2 vezes por semana. Então, nós estamos falando de um volume de 2.400 aulas por mês. Eu tenho mais 50 cavalos que eu sou responsável para trabalhar, e esses cavalos trabalham 6 vezes por semana. Então, no final das contas, aí eu tenho na minha responsabilidade direta e indireta pelo menos 4.500 treinos em um mês. Isso daí, eu acho que é uma... Se eu não tenho um acidente trimestral, eu acho que é seguro. Né? A gente está falando de mais de 10.000 pessoas montadas num cavalo, sem machucar absolutamente ninguém, sem ninguém ir para o hospital para tirar uma radiografia. Então, eu acho que a gente tem número para mostrar que a gente é seguro, a gente pratica um esporte seguro. O cavalo é perigoso, mas está no ambiente controlado, está num cavalo correto, você tem um professor treinado para te dar aula. Então, eu acho que a segurança é muito importante, que as pessoas tenham segurança no que a gente faz. E a terceira coisa é que as coisas tenham começo, meio e fim. Quando você fala em ensino, quando você fala em trabalho para ensinar alguém a fazer alguma coisa, você não pode simplesmente ir fazendo. Eu acho que tem que ter um plano, tem que ter um projeto. Você tem que mostrar para quem está comprando o teu serviço que isso tem um começo, depois tem um meio e acaba. E a escola tem que ter um fim. É necessário que os alunos saiam da escola. Eu acho que o principal objetivo das escolas é fomentar o esporte. Se você fica com o seu aluno a vida inteira na escola, talvez você não tenha o fomento. O esporte não vai crescer e você vai ter um aluno que talvez não progrida mais, porque a escola tem limite de ensinamento técnico. Os cavalos são limitados. Então, eu tenho um aluno há 10 anos na minha escola, eu acho que esse aluno, nem a escola está valendo a pena para ele, e nem ele está valendo a pena para a escola. Então, eu acho que isso deve ter começo, meio e fim. Então, as engrenagens têm que estar muito alinhadas, o esporte tem que ser feito de uma forma muito segura e as pessoas têm que, uma hora, se formarem nessa escola e saírem dessa escola. Perfeito, Cabral. Cabral, agradecer a presença aí de Bigorna e Thiago Camargo, estão divertindo a galera aí nos comentários, tá? E estão aqui tecendo vários elogios a você, para Tiquipismo também aí, junto com a gente. E o seguinte, vamos falar de uma coisa muito importante na escolinha, que são os cavalos de escola, não de escolinha, de escola. Essencial. A partir de hoje, não chamo mais de escolinha, porque Obrigado. É verdade. Escolinha é um diminutivo, eu não sabia, nunca tinha dado esse toque, agora é escola mesmo e pronto. Como é que você faz para preparar um cavalo de escola e quais são as características que você procura num cavalo? Você prefere um cavalo que você trouxe, um cavalo sem raça definida, que você trouxe e você formou, ou algum cavalo que está se aposentando dos saltos mais altos e vai para a escolinha? Como é que você faz essa seleção? Yuri, a gente tem na escola níveis diferentes. Então, você tem na escola níveis de alunos diferentes. Eu acho que eles precisam de cavalos diferentes. Eu penso que o cavalo do iniciante tem que ser um cavalo manso, pequeno, seguro, que eles possam montar sem rédea. Então, esse cavalo normalmente é um cavalo de fazenda, um cavalo que trote um pouco e não marche, mas um cavalo que já tem a disciplina. A mim não importa a idade dele, mas eu acho que ele tem que ser pequeno, eu acho que ele tem que ser seguro e a gente tem que confiar muito nesse cavalo. Eu gosto que às vezes as pessoas façam um trabalho de equilíbrio sem a rédea e eu não quero colocar ninguém em risco por causa de um exercício. Então, a primeira coisa, esses cavalos de iniciante, eles têm que ser muito
seguros. Depois a gente tem os cavalos de alunos um pouco mais adiantados, que já tem que galopar no pé certo, que devem, para esse começo de galope, fazer uma partida boa ao galope. Então, esses cavalos de um segundo nível na escola, eles têm que ser um pouco mais preparados e já começar a saltar um pouquinho. E os cavalos das turmas mais adiantadas são cavalos que vão na competição, que saltam 80. Eu acho que esses nossos cavalos mais antigos, que não têm mais a condição de fazer um salto com alta performance, eu acho que esses cavalos são adequados para essas pessoas que estão começando a saltar, cavalos com mais idade, cavalos professores, que as pessoas às vezes querem aposentar, mas falam assim, eu vou levar para uma fazenda aposentar. Está matando o cavalo dela, né? Não é por aí. O caminho de aposentar, a pessoa acha que está fazendo melhor para o cavalo dela, e quando a gente vê, não, a cobra picou e morreu. Não, Verdade. morreu lá, porque, vamos combinar, o cavalo passou a vida inteira competindo, o cavalo passou a vida inteira numa hípica, o cavalo está acostumado com um tratador, com ração, com água, e de repente você colocar ele numa fazenda e um carrapato pega e tem que procurar água, na época da seca não tem comida, esse cavalo vai morrer. Eu acho que Verdade. esse cavalo vai estar muito mais bem tratado numa escola, e as pessoas às vezes têm um pouco disso, né? Não, vai trabalhar 3 vezes por dia, 2 vezes. Vamos combinar, às vezes o trabalho de uma escola é muito mais leve 3 vezes do que uma vez um trabalho intenso. Com Então, certeza. esse respeito pelos cavalos de escola, eu acho que a gente tem que ter. É lógico que o cavalo de escola ele não vai ficar lindo como um cavalo que está competindo num concurso, que está em alta performance, mas ele vai ter ração, ele vai ter feno, ele vai ter cama, ele vai ter tratador, ele vai ter veterinário. Então, talvez uma aposentadoria de um cavalo ensinando alguém a montar, ela é muito mais digna do que você achar que você não vai voltar para a natureza, vou soltar na fazenda. E normalmente a pessoa que fala isso não sabe que tipo de capim um cavalo tem que comer, que não come qualquer grama, qualquer folha, né? Então, eu acho É, que é um caso a se pensar. perfeito, perfeito. Essa cultura de aposentar o cavalo soltando na fazenda é uma coisa difícil de tirar das pessoas porque elas querem, vamos dizer assim, o melhor para o cavalo, mas normalmente esse melhor é durante um mês, né? Vai um mês, vê ele lá 2 vezes e na segundo mês nunca mais vai ver o cavalo e o cavalo morre por uma cobra. Eu acho que a pessoa que quer aposentar o cavalo fora da hípica leva para um aras. Aras é lugar de cavalo. Então, Sim. leva para um aras, leva para um lugar onde cuide do cavalo dela. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns cavalos aposentados sobre a minha responsabilidade, e eu tenho 2 cavalos que estão comigo há 10 anos, aposentados, e eu acho que ele recebeu a visita dos donos 3 ou 4 vezes. Então, e está bem cuidado, tá bonito, os cavalos estão velhinhos, mas estão muito, muito bem. Agora, se tivessem soltos na fazenda, com certeza eles dois não estariam mais vivos. Verdade. Muito interessante a sua colocação. Cabral, na escola assim, de 300 alunos, como a escolinha sua, você divide por níveis, né, de equitação, que já tem esse montante para conseguir dividir. Mas você acha que deve ser feito isso desde o início para as escolas pequenas? Sim, eu acho que tem que ter turma. Bom, mas a gente sabe que numa escola pequena, dificilmente você tem um professor para cada aluno, né? Às vezes você pode ter uma turma de 4 alunos de níveis diferentes e você não vai ter 4 instrutores para dar aula para esses 4 alunos. Isso. Então, eu acho que os níveis têm que estar muito claros. Eu acho que as escolas têm que ser divididas por nível. Eu acho que é obrigatório, até porque a pessoa que está montando, Yuri, ela precisa saber o que ela é no esporte, né? Se você vai fazer judô, você tem uma faixa. Eu sou faixa branca, eu sou faixa azul, eu sou faixa preta. Se você vai nadar uma quantidade de metros e um estilo de acordo com a tua capacidade e experiência. E as pessoas, às vezes, na escola, elas não sabem se colocar onde elas podem estar. Então, eu acho que tem que ser muito claro, não só para a escola, mas para o cavaleiro, para a amazona, para o aluno da escola, em que nível que ele está, né? Algumas escolas têm 3 níveis de
categoria de separação, outras 4, 5 e até 6 níveis às vezes. Mesmo que seja a mesma aula com o mesmo professor, esse professor tem que estar capacitado para fazer adaptações e dar a melhor aula possível para que esse aluno adiantado tenha uma boa aula e esse aluno iniciante não corra nenhum risco e também tenha uma aula legal e que ele aprenda. É importante que os alunos de escola aprendam alguma coisa a cada aula. É ruim você mandar um aluno para casa sem ele ter aprendido nada. Eu acho que o aluno tem que ir para casa e tem que ter aprendido, tem que falar no carro, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi aquilo. A minha filha, ela é aluna da Luísa, que eu tanto falo aqui. E todos os dias ela entra no carro e eu pergunto, o que você aprendeu hoje? E todo dia ela fala para mim, eu aprendi isso, hoje eu aprendi isso. Todo dia ela aprende alguma coisa, pode ser mínima, mas tem que aprender. O aluno de escola tem que aprender, não importa o nível. Então eu acho que os níveis têm que ser muito bem definidos. Uma ideia que a gente fez aqui, ficou muito legal e deu muito certo, a gente divide os níveis por cores. Então, na escola, cada nível tem uma cor de camisa. E é um incentivo, é legal mudar de camisa, né? É legal mudar de cor. É legal você ser avaliado e ver que você foi promovido. Então, isso tem que estar muito claro nas escolas, como o que saber em cada nível, né? Perfeito, perfeito, Cabral. Na verdade, Cabral, essa live não está sendo uma live, está sendo uma aula. Agradeço por passar as informações que você faz dentro do seu próprio negócio. E eu sei que você está fazendo isso pelo bem do esporte, não está ganhando nada. Na verdade, está dando seu tempo aqui, que é o bem mais precioso que a gente tem. E passando as informações que eu, há 20 anos no esporte, não sabia. Nunca fiz o curso a gente ia fazer agora em Recife, né? E acabou não tendo. Então, assim, coisas que tão lógicas, né? Que parece que estão tão na nossa frente e a gente não faz. E com certeza tem uma grande evolução na parte da escola. Só essa questão aí da camisa, é uma diferenciação. Os alunos se sentem motivados a trocar como se fosse a faixa, né, nas lutas. Ô Yuri, eu não tenho segredo com absolutamente nada. Se qualquer um dia quiser entrar na escola e perguntar tudo, ver conta, é totalmente aberto. Eu não tenho nenhum segredo, eu acho que não é com segredo que a gente evolui, ao contrário, é ensinando, é trocando ideia que a gente cresce e melhora. Então, eu acho que não tem que ter segredo. E isso é muito importante. Eu acho que quanto melhores as escolas forem, melhor o esporte vai estar, mais gente vai ter. Eu penso que a qualidade sai da quantidade de alunos que você tem. Não adianta você querer dar aula só para o aluno que tem condição de ter um cavalo depois. A escola tem que estar grande. Porque esse aluno, às vezes, que não vai ter o cavalo, ele volta mais tarde trazendo o filho dele. Eu estou ficando velho, então eu estou recebendo ex-alunos com filho. Os caras falam, pô, você lembra de mim? Eu falo, claro que não. Não tem como eu lembrar de você. Não tem. Você saiu daqui, você devia ter 11 anos, me volta com 30, com 3 filhos e quer que eu lembre. Aí fala o nome, a gente recomeça uma amizade. E esses caras voltam a montar depois. Então é importante você tratar todo mundo igual e a escola tem que ter isso, tem que motivar as pessoas até o último dia. O grande problema das escolas é a rotatividade. Muitos alunos param cedo, param no meio do caminho. Que forma que você tem para resolver essa situação? É dando aula que a pessoa se motive, que ela tenha um caminho, que ela vá buscar alguma coisa, que tenha uma competição e você queira saltar a próxima competição. Você tem que dar um horizonte para essas pessoas aí. Se você não mostra um caminho aonde elas têm que chegar, elas não sabem. Então é isso, as pessoas de escola, elas montam porque gostam de cavalo. Você tem que apresentar o esporte para ela. Se o esporte não for apresentado para ela, ela não sabe, não vai conhecer. Perfeito. Eu espero que os professores do Centro Hípico Atlântico aqui estejam assistindo a live. Se estiverem, deu ok aí, viu? Se não tiverem, vai ter corte de salário. Atenção. Yuri, Bigorna, para de falar, bicho. Não para de falar aí. Muito bacana. Cabral, seguinte, a gente falou dos cavalos e agora eu quero que você fale, que foi uma pergunta de meu professor aqui da escola, né? Que é o Léo Top 10, famoso Léo Top 10. Na minha concepção,
entre os 10 professores tops do Brasil de escola, um cara totalmente com todas os atributos que um professor de escola deve ter. E ele fez essa pergunta e eu quero que você me diga quais são os atributos de um professor de escola, um bom professor de escola. Na minha opinião, primeiro, ele tem que saber o que fazer e a hora de fazer. Então, eu te dei o meu exemplo, que eu fui colocado numa pista e eu não sabia o que fazer. Essa sensação é horrível. Uma pista onde você é colocado com os alunos e você não sabe por onde começar, e a gente faz essa covardia várias vezes com vários professores de escola. E os professores mais experientes, eles que já sabem o que fazer, eles evitam problema, eles não têm absolutamente dificuldade com o nível de aluno para dar aula para um adulto e uma criança junto. Então, eu acho que o professor tem que ser muito versátil. Eu acho que um atributo do professor de escola é versatilidade. Ele não pode ser engessado. Ele não pode ter uma linguagem só. Ele tem que saber falar com a criança, ele tem que saber falar com o adulto, ele tem que saber dar aula para um aluno adiantado e tem que saber receber uma pessoa que nunca viu um cavalo na vida e não sabe o que espera ali. Então, eu acho que o primeiro atributo para um professor de escola é versatilidade. Depois, é necessário que tenha conhecimento. Um professor sem conhecimento equestre, sem cultura equestre, ele vai ficar limitado na aula dele. E conhecimento equestre é muito, muito, muito fácil de você adquirir. Hoje em dia, a gente tem muita informação. Então, você conhecer um pouco do cavalo, não só fisicamente, mas da parte psicológica do cavalo, para você dar uma aula melhor, você conhecer o seu material de equitação, você conhecer cada parte da cabeçada, saber como ajusta e para que ela serve, eu acho que é extremamente importante. Então, esse conhecimento equestre, eu acho que o professor de equitação tem que ter muito bem, para que ele motive e melhore, ele ensine os alunos dele. A gente sabe que cultura equestre é extremamente importante. E eu acho que um professor de escola ele tem que amar entrar numa pista para dar aula para a escola. Porque daí vem todos os outros atributos que não só o professor de escola, mas qualquer outro professor tem que dar, que é o exemplo. Tem que ser pontual, tem que estar com a camisa para dentro do culote. Você não pode pedir para um aluno colocar uma camisa para dentro do culote se a tua está fora. Então, você não pode pedir para alguém chegar na hora se você não chega na hora. Né? Eu costumo falar que a pessoa que chega atrasada uma vez na vida, ela não tem problema nenhum. Ela não precisa nem se justificar. Ah, não, cheguei atrasado. Desculpa, cheguei atrasado. Vamos embora. Mas tem que estar sempre na hora. Eu acho que algumas coisas, como ter um plano de trabalho, saber aonde que você tem que levar aquele aluno, qual é o objetivo da tua empresa. Muitos professores não sabem o objetivo da empresa que eles trabalham. Aí você pergunta, qual é o objetivo da empresa? Qual é o objetivo da tua escola? E eles, não sei. Tem que saber. É importante. O que quem te contrata espera de você? Então, eu acho que essas coisas, para um professor de escola, elas têm que estar muito claras, mas principalmente a parte de segurança. Ele tem que dar uma aula segura. Você não pode colocar o filho de alguém num cavalo e o mínimo risco dessa pessoa tomar um susto. Não falo nem cair, nem se machucar. Mas se você quer um aluno para muito tempo, a tua primeira aula ela é de extrema importância. É de extrema importância. O dia que você recebe uma pessoa para você dar a primeira aula, esse dia pode ficar marcado para sempre, positivamente ou negativamente. Então, eu acho que os professores de escola eles têm que ter muita clareza isso na cabeça deles. Eu acho que eles têm que se valorizar. Você talvez não tenha um grande prêmio sem a escola. Né? Se o esporte fraquejar, se a gente perceber qual é a porta de entrada de talvez 95% dos cavaleiros, é pela escola. Pela escola, sempre pela escola. Alguns têm a família tradicional já no esporte, alguns já têm um cavalo, mas 95% entram pela escola. O responsável por isso é o professor de escola. Ou seja, esse cara é de uma importância no esporte absurda. Ele é muito importante. Então, você
vai ter escola sem um grande prêmio, mas talvez você não tenha um grande prêmio sem a escola. As escolas têm que estar fortes e as escolas serem fortes depende muito do professor de escola. O professor de equitação ali, ele é um profissional tão bom e tão capacitado quanto qualquer profissional que tem um aluno que vai na prova de 1,50 m. Verdade. Eu acho também, Cabral, que a nossa cultura, o professor da escola não é tão valorizado pelos grandes cavaleiros, pelos pais dos alunos. Eu acho que eles usam, às vezes, né? É lógico, isso eu estou falando da maioria do que eu sinto, é que existe uma discriminação. Ah, aquele ali só dá aula de escola. E, na verdade, deveria ser, aquele ali é mais importante para o esporte do que, às vezes, o cara que salta do prêmio, não é isso? Eu concordo com você, eu acho que é uma cultura errada e mudar a cultura é muito difícil, mas o meu primeiro professor, eu lembro dele como se fosse hoje, era o Bira, e eu devo muito para esse cara. Ele tem um valor na minha carreira muito, muito, muito grande. Então, quando eu entrei na escola, eu lembro do nome dos meus professores, Bira e Milton. Então, esses dois caras aí, eu lembro deles até hoje. E eu acho que eles têm um valor muito grande. E tem muita gente que lembra e não monta depois no esporte, saiu, mas lembra de mim. Pô, já tive aula com você na escola. Então, esses caras aí, eles são muito mais lembrados do que eles pensam. Se eles fazem um bom trabalho, se eles cativam, eles vão ter a importância daquela pessoa que ela deu aula e que começou a montar, com certeza absoluta. E essa cultura depende da gente que trabalha com escola, em dar esse respeito para o professor de escola. Esse professor de escola, às vezes, é uma pessoa que não teve uma oportunidade no esporte, mas que se encaixou numa escola. Então, eu acho que eles são extremamente importantes para o esporte. E se a gente aqui que está conversando nessa live fizer uma pequena lembrança, talvez todo mundo lembre o nome do professor de escola. Verdade, Então, não, com certeza. Com eles são certeza. importantes. Nós somos Verdade. importantes para o esporte como professores de escola. Perfeito, perfeita colocação. Galera, para quem não estava ainda na live, as perguntas, não adianta eu fazer agora, porque senão a gente não acaba a live, né? Eu mostrei as perguntas hoje de manhã para o Cabral, ele falou que ia ter que ter outro coronavírus para a gente responder tudo. Então, ó, quem tiver as perguntas, pode mandar aqui, e aí Bruna está anotando, e depois na segunda parte da live, porque daqui a 8 minutos a gente vai encerrar essa live e iniciar outra. Aí na outra live, na outra hora de live, aí no final a gente vai responder as perguntas principais que mandaram aqui. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui, a gente está com 50 minutos, Cabral. Então a gente, quando for na hora, eu vou te avisar para a gente parar e começar outra, beleza? Vamos lá. Você tem muita experiência nisso. De 100 alunos na escola, 100 alunos. E sua escola é um modelo. Então, a gente está falando de uma escola modelo, uma escola onde essa porcentagem deve ser maior do que o normal, eu acho. De 100 alunos, quantos alunos avançam para o esporte? Compram um cavalo, saem da escola, se formam e vão se tornar cavaleiros? Vamos tentar organizar essa pergunta da seguinte forma, Yuri. Vamos falar em 100 alunos formados, tá? Porque 100 alunos, você tem uma rotatividade que é natural em qualquer esporte, né? A pessoa que começou e a escola não é culpada porque ela não continuou. Existe esse cliente, né? Que não gostou. Então, não é aquilo, não gosta do cheiro do cavalo. Então, vamos falar em 100 alunos formados. Eu acho Sim. que de cada 100 alunos que você chega, leva eles até a prova de 80, que a prova de 80, na minha concepção, é a prova de escola principal, que é o que a confederação rege. Então, na prova de 80 centímetros ali, a pessoa que chegou nessa prova, eu tenho convicção que é variável, mas que pelo menos 10% vão ficar. 10%. Agora, vamos pensar no esporte como um todo, porque você tem o primeiro cavalo, aí depois você tem o segundo cavalo, o terceiro cavalo, o quarto, o quinto, e essas pessoas vão diminuindo a quantidade, né? Então a gente precisa formar muita gente para que a gente faça a renovação do esporte, porque lá na outra ponta, muita gente também para de montar, né?
Eu, quando comecei a dar aula, uma grande preocupação que eu tive com meus alunos particulares era que eles durassem no esporte. É muito importante que as pessoas durem no esporte. E não é difícil a gente tentar conduzir a carreira dessas pessoas para que elas fiquem mais tempo, por mais um cavalo, talvez, por mais um ano, 2 anos. Então, eu tenho certeza que aí para o primeiro cavalo, você, dos alunos formados, você tem 10%. Tem que ter uma pessoa muito talentosa nesse meio do caminho para fazer essa venda do primeiro cavalo. Ela é uma venda extremamente importante. Então, é uma venda que você tem que fazer para que a pessoa vá comprar o segundo e não para que a pessoa pare no primeiro. Então, eu respeito absolutamente tudo que dá certo, mas eu sou adepto do cavalo experiente, do cavalo velho, e eu acho que essas pessoas, para fomentarem o esporte, elas têm que ter um primeiro cavalo muito importante na vida delas. Um cavalo que não dê trabalho, que não dê problema. A gente sabe que em uma época os cavalos fazem isso, em alguma época da carreira deles, mas eu acho que essa primeira venda é extremamente importante para o futuro do esporte. É isso aí. E isso aí já vai entrar em outro assunto, né, que é complicado, o comércio de cavalo e essa saída dos alunos de escola para as categorias, né, mais altas. Esse comércio não é tema dessa live aqui, mas você ter um professor que você confie, que vai conseguir o melhor cavalo para você, é o ideal, e não aquele que está vendendo só para ganhar o dinheiro naquela venda, né, a comissão. Vamos lembrar, Yuri, que o tempo passa. O tempo vai passar. E as pessoas, elas param de ser inocentes. Um aluno que entra na escola, ele é absolutamente inocente quanto ao esporte que ele nem conhece. Um aluno que está durante esse tempo na escola até ele se formar, ele vai adquirindo alguma experiência e conhecimento. Mas ele ainda não está pronto, a gente sabe que ele ainda não tem absolutamente experiência nenhuma, em uma média de 3 anos, sendo aluno de escola, para escolher um cavalo, para subir esse degrau. Então ele vai acreditar realmente em alguém, ele tem que acreditar em alguém. E essa pessoa não tem parâmetro, mas ela vai, eu acho que a gente tem que encerrar agora, não? Vai parar agora daqui a 1 minuto. Vamos parar para não cortar no meio e a gente volta agora, pode ser? Com certeza. Então, beleza. Vou fechar e começar a outra, galera. Não saiam, voltem e mostrem às pessoas que vai ter a outra parte. Aperte o aviãozinho aí embaixo. Vamos lá, Cabral.